Mitologias e crenças antigas já anunciavam a influência de espíritos sobre fenômenos da natureza. Allan Kardec nos confirmou a veracidade dessa sabedoria milenar e estudou a fundo os mecanismos que regulam essa influência, seja como simples forma de auto-organização natural ou, em outros casos, com resultados trágicos e provocando mortes coletivas. Mas todos os fenômenos são organizados e provocados por espíritos? Qual o peso da intervenção humana dentro disso? Tragédia, grande desolação, famílias abandonadas, incêndio, mortes, desabrigados, terremoto, furacão, tsunami. Os fenômenos da natureza, eles obedecem ciclos. E tudo cicla na natureza. O dia, as estações, tudo está em movimento. Naturalmente que nesse progresso geral, há uma ordem superior, uma providência divina que prevê e provê nesses ciclos as mudanças inevitáveis. Nós sabemos que tudo depende, para a sua evolução, depende de uma renovação. Para isso é preciso a transformação. É claro que as pessoas se perguntam, isso por que Deus permite? Por que acontecem essas coisas? Por que Deus promove isso? Cada um dá a sua ideia, a sua impressão, de acordo com a forma como enxerga, como faz uma leitura a respeito dessas ocorrências. Nós ainda temos dentro de nós o Deus irado, o Yahvé, apresentado na parábola de Adão e Eva. Deus não é um indivíduo que tem nossas emoções e nossas paixões. Não é sequer um indivíduo, é uma força, é uma luz, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então, há, segundo os Espíritos disseram Allan Kardec, em A Gênese, todo um ciclo que obedece a uma previsão cósmica. Agora, dentro desses ciclos de transformação, existem naturalmente pequenos outros ciclos. E dentro desses movimentos está a intervenção humana. Porque nem tudo que é fenômeno sísmico, a alteração que envolve desencarnações múltiplas, é a providência divina que preveu e estabeleceu ali adredemente. Não. Muitas vezes, a natureza apenas está devolvendo para o homem aquilo que o homem faz com a natureza. Na verdade, os terremotos, os chamados flagelos naturais, enquadram-se na naturalidade da lei de destruição, em que o próprio globo se adapta às mudanças na sua estrutura geológica. A tragédia que se abateu no Rio de Janeiro, por exemplo, vitimando milhares de pessoas em Angra, ela é uma tragédia que envolve a natureza, a chuva, mas que, sobretudo, envolve uma inépcia política daqueles que não investem porque não aparece, porque os estudos técnicos já tinham sido feitos repetidas vezes. As anunciações das tragédias estavam postas, mas a providência governamental não se estabeleceu. Então, aquelas pessoas que foram vitimadas, elas o são em função não só da chuva, das intempéries, mas também da mão humana, que se responsabiliza por aquele tipo de tragédia que se estabelece. Existem problemas próprios de um mundo com dificuldade, mas não visam castigar os seres. Por que seriam castigadas num terremoto, num tsunami, as plantas, os animais irracionais? Se o homem errou, eles não erraram. E nós vemos que cada catástrofe que acontece, cada distúrbio climático leva seres humanos, animais irracionais que nunca erraram e árvores coitadinhas. Então nós temos que mudar o nosso modo de pensar. No mundo em desenvolvimento como a Terra, desde o início existiram catástrofes naturais. Esses fenômenos de resgate, de efeito físico, ou de abalos sísmicos que interferem no resgate de muita gente, isso representam colheitas. Nunca é um castigo de Deus, mas é uma colheita daqueles que passam por aquela situação. Deus não pune nem premia
Deus simplesmente é um juiz que sanciona suas leis e nós, se as transgredimos, colhemos na mesma condição em que desviamos do caminho, teremos que resgatar para nos reintegrar no caminho. Tragédia no Oceano Pacífico. A América do Norte foi surpreendida com a chegada de um furacão que destruiu grande parte do Havaí, nos Estados Unidos, causando inúmeras mortes. Nossa repórter está no local e vai nos dizer quais são as condições atuais. As equipes de resgate estão fazendo o possível, mas o número de mortos já passou de 200 mil pessoas e outras milhares estão desabrigadas, correndo risco de vida. O fenômeno climático se alastrou por ilhas vizinhas, causando O que orienta os fenômenos naturais? Os espíritos agem por conta própria ou obedecem a um planejamento divino? Em instantes, no programa Transição. O que orienta os fenômenos naturais que provocam mortes coletivas? Há um planejamento cósmico, um planejamento divino por trás disso tudo? As forças da natureza, todavia, são de tal intensidade que não há ser humano que consiga resistir quando ela vem com toda a sua fúria, como se diz. Os espíritos que provocam os fenômenos naturais, eles cumprem um desígnio de Deus. Nós temos, o Espiritismo nos ensina, temos a categoria dos elementais. São os nossos irmãos em princípio de dotação de raciocínio, de inteligência. Então, como o nome diz, são rudimentares. Eles são utilizados como ferramentas, como instrumentos para que as catástrofes aconteçam. Evidentemente, espíritos de maior envergadura comandam, fazem o comando dessa ação, mas para que ela seja executada é preciso que os elementais hajam no vento, na tempestade, na chuva, nos terremotos, nos tsunamis, nos furacões. Todos esses fenômenos precisam de ações de algumas forças, de algumas inteligências. Mas isso acontece porque as provas coletivas, elas fazem parte de todo o processo de progresso espiritual das criaturas. Quando no passado cometemos determinados tipos de erros, quando nós resvalamos pelo caminho dos crimes, da maldade, da inferioridade, é claro que nós acumulamos vibrações negativas na nossa própria vida. E isso vai desaguar posteriormente numa outra reencarnação e poderemos vivenciar coletivamente uma tragédia que faz parte dessas questões da natureza porque temos compromissos semelhantes. Agora é bom enfatizar que a morte coletiva há um resgate coletivo. No entanto, cada resgate é diferente do outro. Nesse sentido, a gente tem que entender que cada um tem uma colheita e que todos escolheram naquele momento os tsunamis, os acidentes aéreos, os terremotos. Aqueles que estavam ali tinham um compromisso de um resgate coletivo, mas cada um o enfrenta de uma forma diferente e cada um tem uma colheita também de forma diferente. Porque no meio de tudo isso, às vezes, tem pessoas que superam, por exemplo, um tsunami, um terremoto, e saem ileso. No 11 de setembro, famoso 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas, em Nova York, teve um deficiente visual no 22º andar e saiu ileso com um cão guia, sem nenhum problema. E outras pessoas que não tinham nada, que aparentemente não tinham nada a ver, tiveram seu resgate ocorrido ali. Tragédia, grande desolação, famílias abandonadas, morte, bombeiros, destruição, resgate, terremoto, furacão, total, tsunami, clima desolador. Famílias procuram sobreviventes desesperadamente, desabrigados. Ataque tsunami, terrorista faz milhares de furacão vítimas. arrasador. Deslizamento no morro causa milhares de mortes no Muitas Rio de pessoas Janeiro. mutiladas. O terremoto deixou a cidade destruída, muitas vítimas.
Isso não quer dizer que aquelas pessoas que sofrem, por exemplo, um desastre aéreo, o avião explode, queima, e ali desencarnam 100, 200 ou mais pessoas, não significa que aquelas pessoas se envolveram no passado numa ocorrência do mesmo nível, ou foram cúmplices, ou fizeram juntos aqueles crimes, não quer dizer isso. Mas sim que por atração vibratória, pessoas de diferentes experiências, mas que tiveram também compromissos, comprometimentos, dívidas no ontem, que hoje estão se refletindo, podem ser atraídas para determinado local e, a partir daí, passarem pelo processo desencarnatório juntas, devido exatamente àquilo tudo que no passado estava prevalecendo no presente. Esses flagelos destruidores, como o Livro dos Espíritos denomina, nada mais são que essas catástrofes naturais. Em O Livro dos Espíritos encontramos que os efeitos imediatos de uma catástrofe, de mortes coletivas, é exatamente o despertar da solidariedade. Então existe um efeito moral e a sua primeira grande reação é realmente o despertar do sentimento de solidariedade. Felizmente, o homem tem dentro dele a marca de Deus. E quando é chamado, quando é sensibilizado, essa marca se expressa. O Evangelho nos lembra que o homem mais cruel, mais necessitado, tem por um ser, um objeto qualquer, um amor ardente. Nós temos, criados por Deus, filhos da luz, temos, como diz o Livro dos Espíritos, a assinatura da luz. Queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. E nas horas em que acontece um problema muito grande, lembramos a nossa fragilidade quando encarnados. E nos assustamos e sofremos por aquele outro e por nós mesmos. E procuramos ajudá-lo como desejamos ser ajudados. Geralmente as pessoas, quando veem essas grandes calamidades, elas se compadecem. Elas são estimuladas por um instinto natural de humanidade no interior de seus corações. Aquilo aciona a piedade, a compaixão. Então, nesses momentos, elas estão mais propensas, mais sensíveis para prestar ajuda. Quando ocorre uma grande catástrofe, é porque, como diz o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E no momento de dor, no momento de aflição, quase sempre há uma ação também do mundo espiritual, trazendo espíritos protetores que vêm auxiliar naquele momento os que desencarnam, os que ficam em situação física perturbada e aqueles que o próprio Deus escolhe pela intuição e pela assistência espiritual para se tornarem solidários com a dor alheia. E a gente vê demais pessoas que dão muitas vezes a própria vida para salvar aqueles que estão em dificuldade. Então é um momento que eu acho que, assim, por um lado ocorre a tragédia, mas pelo outro há um despertar, um florescimento da solidariedade humana que todos nós temos, em maiores ou em menores quantidades. Mas no momento desse, Deus instiga ou envia espíritos superiores que despertam no ser humano esse amor, essa solidariedade, que muitas vezes sensibilizam até aqueles que assistem nessas situações de catástrofe. É a mão divina, é a providência de Deus, através dos seus espíritos benfeitores, atuando nas tragédias, nas dificuldades humanas. No próximo bloco, vamos saber mais sobre as razões e implicações das mortes coletivas. Por que pessoas com programações reencarnatórias tão diversas desencarnam da mesma forma ao mesmo tempo? Quais são as categorias dos espíritos na ação sobre os fenômenos da natureza? Por que pessoas com programações reencarnatórias tão diversas desencarnam da mesma forma ao mesmo tempo? Todos os fenômenos da natureza são ações dos espíritos. Segundo Kardec coloca no Livro dos Espíritos, que os fenômenos da natureza, as atividades, abalos sísmicos, terremotos, maremotos, todos são ações dos espíritos, que são os verdadeiros executores. Eu poderia citar um exemplo claro,
Está no Evangelho, no famoso naufrágio no Mar da Galileia, quando todo mundo sabe que Jesus estava dormindo, foi despertado pelos discípulos que iriam afundar, iriam sossobrar devido àquele maremoto, aquela tempestade que estava acontecendo. E Jesus, ao despertar, levanta a mão e o fenômeno se acalma e todos os discípulos perguntam, mas quem é este? Que até os ventos e as tempestades obedecem ao que Jesus ignora. Como é que vocês não têm fé? Vocês podem fazer tudo isso. E a gente considera isso como um feito, né, considerado um dos grandes milagres de Jesus, mas na verdade o que Jesus fez ao despertar foi pedir, ordenar aqueles espíritos que estavam fazendo promovendo a tempestade, os ventos e as ondas, que se afastassem. Afastado a causa, cessou o efeito. Então o próprio Evangelho tem várias passagens que falam desses fenômenos da natureza, resolvidos por Jesus, que na verdade era uma ação de Jesus, afastando os espíritos promotores do processo, que todos esses processos, como nós falamos, são relacionados e ocasionados pela ação dos espíritos. Efetivamente que na desencarnação coletiva, muito embora todos estejam, por assim dizer, num pacote e desencarnem ao mesmo tempo, não há duas desencarnações iguais. Como não há duas encarnações iguais. O fenômeno sempre é singular para cada um. As motivações que sugerem a desencarnação têm motivações diferentes e psiquismos têm níveis evolutivos diferentes. A espiritualidade superior está para atender a todos, mas cada um tem um despertar diferenciado em relação ao outro. Alguns são espíritos que mal experimentam a tragédia, desconectam-se do corpo. Alguns outros experimentam o horror daquela situação que vai liquidando a vida coletiva dele e dos outros. Alguns outros são resgatados imediatamente, outros se demoram algum tempo, outros se demoram muito tempo. Tudo varia de conformidade com o nível de evolução, com o conhecimento da espiritualidade, com todo o avanço que a pessoa fez nesta vida no campo do bem, do belo, da bondade, da caridade, que faz com que ela fique em melhores condições espirituais para poder vencer aquela transição. Aqueles mais apegados terão dificuldades maiores de se desvincular da tragédia, e aqueles que são os mais espiritualizados, menos dominados pela matéria, mais idealistas, espiritualistas, e que cultivaram bem, esses serão socorridos mais rapidamente, não porque a divindade distinga um dos outros, é de conformidade com o merecimento de cada um. Cada um desperta no seu momento apropriado. E cada um sai daquele drama no momento em que abre circunstâncias favoráveis para que aquele acolhimento possa se dar. Não é fácil para uma família que passou por a experiência da desencarnação de um ente querido numa tragédia coletiva. Nós sabemos o quanto isso deve ser difícil, doloroso, os familiares ficam traumatizados, alguns precisam até de tratamentos psicológicos. As coisas acontecem devido também ao fato da morte ter sido, assim, nesse sentido, traumática. E a família pensa o quanto aquele ente querido deve ter sofrido, a angústia, aqueles minutos, tudo isso envolve esse momento tão trágico para as pessoas. A morte sempre apresenta essa conotação, e quanto mais sendo dessa maneira. Mas nós sabemos que o Espiritismo traz para as criaturas uma consolação como nenhuma outra, porque nossos entes queridos não se perderam. Embora tenham passado por essa experiência dolorosa, essa desencarnação tão difícil, tão sofrida, eles estão no mundo espiritual e estão bem porque deixaram para trás um compromisso perante a justiça divina. Conseguiram ressarcir, resgatar a si mesmo nesse processo de construção do próprio eu. A espiritualidade está sempre preparada para os desencarnes coletivos, até porque
dependendo da hierarquia espiritual, esse planejamento é de conhecimento dos nossos irmãos socorristas, dos nossos irmãos dirigentes. Não existe, na questão de guerras, na questão de tsunamis, de furacões, de maremotos, enfim, toda a condição que vá provocar a desencarnação, o plano espiritual se prepara convenientemente para receber aqueles nossos irmãos. Em especial, a nação, o idioma daqueles irmãos que estão desencarnando, a cultura religiosa, a cultura social. A espiritualidade é perfeita, ela já se organiza de forma que o desencarnado, não importa qual é o gênero de morte que ele tenha tido, mas ele vai sempre ser acolhido, porque a espiritualidade está planejando, está orientando, está designando os locais, as colônias, os hospitais, enfim, não existe nenhuma probabilidade de haver algum caso que não esteja coberto pela lei de Deus. Não existe coincidência, não existe casualidade, tudo está planejado, tudo está programado para que os irmãos desencarnados coletivamente ou individualmente sejam sempre acolhidos pelos irmãos maiores. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam que Deus permite a ocorrência de flagelos coletivos ou mortes em grande quantidade para fazer a humanidade avançar mais depressa. Então a ocorrência futura, que muita gente se preocupa se haverá ou não mortes coletivas e grandes flagelos, vai depender muito da nossa decisão em mudar o comportamento, vai depender das nossas escolhas, porque muitas vezes a dor é o instrumento utilizado pela providência divina para nos fazer avançar. Então a ocorrência ou não de grandes flagelos e de mortes coletivas vai depender da nossa postura moral perante a própria vida. A Terra tem que se acomodar, a Terra vai amadurecendo. Enquanto isso, placas vão se acomodando, vulcões vão esfriando a Terra, faz parte, assim como um adolescente está sujeito a explosões hormonais, a Terra está sujeita a um amadurecimento com alguma dificuldade, que traz dor para os seus habitantes. Nós não temos uma visão ampla, nós enquanto encarnados, olhamos apenas aquele momento, aquelas pessoas que desencarnam dessa maneira, aquele acontecimento, e não temos assim uma noção do quanto isso vai fazer com que haja algum progresso naquela região, também para os espíritos que desencarnam dessa maneira, lembrando que a misericórdia divina jamais falta para essas criaturas. Sempre estará presente essa justiça divina, que é perfeita, ninguém morre ali injustamente, e também porque a bondade divina atenua o sofrimento, benfeitores espirituais, amigos da espiritualidade estarão ali ajudando aqueles que estão nesse processo desencarnatório, que nós aqui que estamos ficando sabendo dessa ocorrência, imaginamos ter sido uma tragédia com uma dor que nem sequer conseguimos avaliar. Mas pelo que sabemos, a misericórdia divina atua e suaviza aqueles momentos tão difíceis. Agora, nós também precisamos entender que estas modificações que acontecem na Terra não foram feitas para nos deixar infelizes, sofredores, assustados. São modificações do planeta Terra, mas não são o término da nossa vida espiritual. Poderíamos todos ficar mais serenos, sabendo que temos de enfrentar certas tragédias e problemas, mas que temos oportunidade de viver, de construir, de aprender, de evoluir. Vamos dar mais valor ao tempo bom que temos para viver. Não deixar que ele se escoe em nossas mãos para depois ficarmos lamentando porque aconteceu alguma tragédia e achamos que nos impediu. Valorizemos nosso tempo e nossa vida segundo as leis de Deus. Ensinam os espíritos que Deus permite os grandes flagelos naturais para fazer a humanidade avançar mais depressa. E nós vamos notar com facilidade que diante dos flagelos naturais há um avanço material muito grande decorrente das pesquisas, da pesquisa de vacinas ou do trabalho material em torno de evitar-se esses eventos. Mas ao mesmo tempo um grande progresso moral, pois que desperta a solidariedade. Nos voltamos uns para os outros para nos ajudarmos. A Terra, ela não vai ficar sempre nesse nível de planeta de provas e expiações. Inclusive, nós já estamos
vendo acenderem-se as primeiras luzes da próxima etapa da Terra, que será de regeneração. Evidentemente que nessa condição, como haverá aqui uma humanidade mais descompromissada com equívocos, evidentemente que também não acontecerão mais essas tristezas coletivas. E nessa fase de planeta de regeneração, o bem sobrepõe o mal. Muito temos a aprender ainda, mas certamente esse é o futuro do planeta Terra, que será habitado então por populações muito mais numerosas, porque a nossa Terra é capaz de alimentar muita gente mais do que atualmente, quando soubermos produzir adequadamente e partilhar fraternamente. O mundo está melhorando, não tão rapidamente como desejaríamos, mas o tempo é uma ilusão. Mas o importante é que o indivíduo da Terra está se tornando a cada dia melhor. Outrora e ainda hoje nas guerras, ele não se sensibiliza tanto com o sofrimento do próximo. Um mata o outro, jogam bombas, mas um grande número já não tem coragem de ir para a guerra. Um grande número já é incapaz de matar uma formiga, de destruir uma árvore. Um mundo melhor está se formando. O Apocalipse, que é uma obra tida como uma catastrófica, na verdade, o Apocalipse, no capítulo 21, tem lá duas informações importantíssimas para que a gente o considere não uma obra de tragédias, mas uma obra de esperanças, de incentivo. É Jesus voltando para trazer conforto e consolo àqueles que sofrem nesse período de colheita final da mudança do planeta. Capítulo 21 diz assim: Deus enxugará toda lágrima, haverá um novo céu e uma nova terra. Então essas duas informações de Jesus, falando que Deus enxugará toda lágrima, já diz que com certeza acabarão dores, tragédias, maremoto, terremoto. Esses episódios de tristezas e de mortes coletivas que muita gente está vendo agora acontecendo, com tsunami, com todas essas alterações físicas, porque, na verdade, o próprio Jesus diz que a Terra, sendo um planeta de regeneração, nela não haverá mais tragédias nem tristezas, mas porque todas as lágrimas serão enxugadas por Deus e nós estaremos vivendo um novo céu, uma nova terra, uma nova era de paz. Assim é a vida, cada um de conformidade com seu nível evolutivo, e o Pai atendendo a todos maternalmente, com a sua providência, através dos seus filhos, para que todos possamos ser bafejados pelo amor divino. Em nosso site você encontra um arquivo imenso de programas. Acesse e aproveite. E eu te espero no próximo Transição.